Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como você está? Eu vou bem, e você, Gabriel? Como é que está Tudo, hoje? tudo bem? Está me vendo bem? Me Ah, ouvindo bem? tô te ouvindo bem, tá perfeito aqui. Ah, show de bola. Alexandre, primeiramente, gratidão pela disponibilidade, pelo seu tempo, para a gente bater esse papo aqui, para a gente poder levar essa mensagem além, né? Achei muito bacana quando conheci o seu trabalho, achei muito bacana de ver tudo que você dissemina, tudo que você traz aí para as empresas, para os líderes, para a vida, e com certeza a gente tem muito para poder conversar e poder levar além. Obrigado. Eu que agradeço, a gratidão é minha, né? Sempre espaços como o seu, né? O propósito onde a gente está inserido, a gente sempre faz com muita alegria, com muito, né? Muita vontade, né? É diversão. Assim, eu me sinto extremamente bem de fazer, de falar sobre esses temas. Para mim sempre me empolga, sempre me faz bem. E é tão bacana, né, Alexandre, encontrar pessoas, empresas, consultorias, movimentos, né, que estão falando Verdade. a mesma língua, que estão levando a mesma mensagem. E quanto mais pessoas estiverem disseminando, né, a gente vê através das redes sociais, através de eventos, a gente vê pessoas levando isso além. Isso é tão bacana, né? Com certeza. Isso é uma das coisas que a gente já falando um pouco, né, entrando um pouco no tema de hoje, a gente está vivendo um aterrissar de um novo nível de consciência, né? Isso que a gente percebe que está acontecendo, ele foi potencializado com a pandemia, esse momento que a gente fez algumas mudanças, alguns de nós conseguiu olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos. Mas é um modelo que puxa a humanização, né? É muito legal ouvir agora falar de humanização em várias disciplinas, assim também como a teoria integral começa a entrar em outras disciplinas, né? Não só gestão, mas hoje tem medicina, tem psicologia, arte integral, existem diversas, poesia integral, a abordagem integral ela está se expandindo e isso é que é muito legal, que vai nos trazer grandes potencialidades aí como humanidade, né? Sim, com certeza, que demais. Ô Alexandre, então para a gente comentar, para a gente começar aqui, né, eu gosto de sempre fazer uma Sim, pergunta para os convidados, para você contar um pouco passa. sobre você e qual a sua grande causa, o que que você acredita aí sobre vida, sobre trabalho, sobre empresa, conta pra gente. Legal, vou fazer uma rápida história aqui, né? Eu sou, Uhum. assim, como carreira mais, vamos dizer assim, no mundo corporativo, né? Eu fui bancário, fui head de diversas áreas, né? C-level em diversas áreas de instituições financeiras por muito tempo. Mas eu sempre fui muito apaixonado por liderança. Então, isso sempre foi um dos temas que eu sempre gostei muito. Mas tem algo mais forte do que esse, que é uma paixão, e esse, né, acho que é até a minha força de caráter mais forte, esse amor pelo aprendizado. Então, eu sempre fui muito estudioso. E mais recentemente surge a vontade de pegar tudo que eu estudei, tudo que eu sabia, e colocar isso como um propósito para os indivíduos e as organizações crescerem em consciência. A gente sempre vai falar de consciência o tempo inteiro, Sim. quando a gente fala de abordagem integral, a gente fala de consciência, mas no fundo é o que a gente precisa melhorar, né? A nossa capacidade de entender o mundo, entender tudo o que está acontecendo. E é só um nível de consciência, que é um dos nossos mapas ocultos, né? Às vezes a gente não sabe que nós temos níveis de consciência operando por trás de nós, que nos permite, é uma das facetas que nos permite entender melhor, navegar nessa realidade que é uma complexidade, né? Uma complexidade crescente. O ano que vem, no começo do ano que vem, nós deveremos ser 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, essa complexidade não para de crescer. E é nesse lugar que eu encontrei meu propósito, né? Pegar tudo isso que eu estudei, tudo isso que eu ainda continuo estudando, porque não para, é uma das coisas mais naturais em mim, e colocar a serviço, colocar isso para que as pessoas possam utilizar e em benefício da consciência dos indivíduos, das empresas e do planeta. Acho que o planeta precisa desse crescimento. Acho que aí é uma boa introdução aí, né? Mas foi uma grande mudança empreender, né, às vésperas da pandemia.
né? Depois de uma carreira bancária de longos anos, empreender tem sido algo, um aprendizado assim gigantesco. Estou aprendendo muito e percebendo muito de mim mesmo. Muitas coisas eu achava que eu já estava bom e eu descobri que ainda não. Então é sempre legal essa percepção integral de que a gente precisa ir trabalhando outras inteligências, outras linhas de desenvolvimento. Que bacana, Alexandre, bacana. É bom a gente conhecer assim, né? O que você fazia e principalmente que tipo de experiência você trouxe, né? A gente agrega tantas coisas na nossa vida, na nossa história, e como que a gente pode, digamos assim, empacotar aquilo, né? E tornar disponível para as pessoas, estar a serviço, levando conhecimento, trocando aprendizados, levando aí. Vi que você faz vários eventos, várias turmas, várias formações, né? A importância de estar sempre levando isso além. Então, que bacana, adorei conhecer aí um pouco da sua história. Sim, sim. Muito Bem bom. E legal. se... A gente faz bastante coisa hoje, desde a pandemia, né? A gente faz pela Integral, né? Que é a empresa que eu e o Marcel criamos. Uhum. A gente faz dois eventos, no mínimo dois eventos gratuitos por mês, né? Sempre dois, né? Então a gente tem um que chama Encontro Eu Nós Mundo, e o outro que a gente fala que é o Presença, né? Então, Presença de quarta-feira agora vai ser sobre masculino e feminino, a importância de sustentar essas duas energias arquetípicas na nossa personalidade, né? O quanto que a gente tem e em desequilíbrio, o quanto que a gente precisa equilibrar, ter essas duas energias funcionando, atuando plenamente, para que a gente não fique só enveredado, né, ou polarizado numa dessas energias só. Então, são coisas que a gente faz assim gratuitamente nesse objetivo. Não tem, né, não tem praticamente nenhum outro objetivo a não ser colaborar mesmo com as pessoas que participam. Que legal. Eu participei de uma aula aberta de liderança um tempo atrás. Acho que foi um mês e meio, 2 meses. Eu lembro É de verdade. participar. Foi muito bacana, muito legal. A Muito gente bom. faz essa aula de liderança normalmente antes da nossa jornada de liderança, né? Tem uma jornada de liderança chamada Integralmente Líder, que ela já está entrando na quinta turma, né? A gente já está lançando a quinta turma aí agora para começar em setembro. E tem até algumas pessoas que já fizeram aí o Integralmente Líder que estão aqui na live, bem legal Que ver as pessoas legal. participando. Integralmente Líder tem essa proposta, né? Através da liderança, que nesse momento é muito importante. Ainda a gente precisa de líderes para transformar, para guiar, e um líder integral que conheça um pouco do que a gente vai falar aqui, né? Dessa estrutura, para a gente não esquecer nenhum aspecto seja da empresa, seja do indivíduo. Esse modelo ele nos ajuda a não esquecer de facetas, de características que muitas vezes a gente, pelo nível de consciência, a gente esquece. A gente vive isso, né? Bem legal. Sim, e você vê essa parte de liderança, assim, sendo, digamos assim, eu já falei muito isso em outras lives, né? Sendo movimentadas ou até empurradas, né, nesse último ano para cá, a adentrar em camadas mais profundas, né? De se conhecer, como lidar com esse novo contexto, não só do VUCA, do MUVUCA, né? Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e essa liderança sendo. Antigamente era convidado, né? Ó, tem algum curso, tem alguma formação, tem algum evento para você se conhecer. Agora não dá mais, né? Tantas coisas acontecendo. Você percebe isso também? Eu percebo um grande movimento do autoconhecimento ser engrandecido. Voltou, e ainda bem que voltou o autoconhecimento na pauta das pessoas. É diferente, né? A gente viveu, eu sempre brinco que a gente viveu os anos Veja lá, né? Quando a Veja colocava lá nos livros mais vendidos, colocava lá o autoajuda, aquele cenário ficou meio ruim. Parecia assim, não, mas você lê autoajuda, né? Então naquela febre dos anos 80, 90, né? Depois do movimento IUP, depois do mercado de capital, né? Aquele momento de resultado, de objetividade, em que a gente vive ainda, né? Com conceitos como empresa unicórnio, né? Moonshot, algo que tem que crescer muito, muito rapidamente. Exponenciação de resultados só existe a curto prazo, né? A exponenciação não existe. Não existe uma empresa que tenha resultados exponenciais para sempre. Uhum. É contra a natureza.
Mas a gente viveu um período em que a autoajuda era meio que carimbada com, você está precisando de ajuda, né? Agora muda o cenário e se coloca no lugar certo, que é o autoconhecimento, que é realmente algo importante, porque senão não dá para gerenciar essa complexidade, né? Imagina, as nossas emoções, né, no mundo, que nem você falou, né, VUCA, MUVUCA, né, tem o Tuna, que também inclui turbulência e novidade, tem o Bunny lá, né, que coloca também um mundo quebradiço, um mundo ansioso, né, e onde causa e efeito não existe mais, não tem mais. Hoje a gente vive na complexidade, não existe mais assim, eu faço isso, obtenho aquilo. Às vezes eu faço uma coisa e obtenho outra totalmente diferente. Esse é o domínio da complexidade, esse é um dos pontos que o modelo integral olha, né? É perceber a complexidade e saber que nesse lugar você tem que testar hipóteses. Não adianta você colocar todas as suas fichas, toda a sua energia numa ideia, porque muitas vezes o contexto, o ambiente retorna com isso aqui não funcionou, né? Então a gente precisa aprender a fazer movimentos de testar hipótese. Isso funcionou, então eu aumento. Isso aqui não funcionou, eu corrijo. E o mundo ágil, né? Só para concluir esse bloco aqui, o mundo ágil é um degrau que começa a falar disso, né? Então, o pensamento ágil, o mindset ágil, ele não é ainda a integralidade proposta para as empresas, mas ele é um degrau que ajuda as empresas a conceberem esse movimento de entender o cliente, de acompanhar, porque no fundo ele está acompanhando outro ser humano que está reagindo também na mesma complexidade. A gente está aprendendo a fazer isso. Que bom que estamos aprendendo. Sim, e são infinitas variáveis, né, Alexandre? Hoje em dia não dá mais para a gente pensar. Eu trago sempre essa visão, né? Sair daquele mecanicismo, né? Sair daquela visão de resultado, igual você falou, eu faço isso, espero aquilo. E aí, como que a gente aprende a fluir no meio desse caos, aprende a fluir no meio das mudanças impermanentes, aprende a fluir no meio das coisas acontecendo, né? Como que a gente, sem expectativas, trabalha o nosso emocional, né? Você vai falar muito sobre isso, como que a gente integra tudo isso, mas nessa parte emocional, como a gente vê as coisas sem expectativas para não se perder em frustrações, em medos, em travas, em conflitos de relações. Isso acontece nas empresas, que é mais um local para emergir tudo isso, né? Então, que bacana que tem várias ferramentas, né, que proporcionam isso. Inúmeras ferramentas apoiando, né, essa nova visão, essa descoberta, assim. O modelo integral, no meu jeito de olhar o modelo integral, ele é uma espinha dorsal, ele é um lugar que você consegue usar diversas abordagens. Se você nega uma abordagem, não é integral. O integral não pode falar assim, isso daqui está errado. Um dos conceitos da teoria integral é falar que todo mundo está certo, mas parcialmente certo. Nós temos visões limitadas em cima de toda a realidade. A realidade sempre vai ser mais ampla do que a gente possa compreender. Então, todo mundo está certo, mas parcialmente certo. Então, a gente tem que ter essa mente aberta, né? Essa curiosidade para ver o que está acontecendo. As possibilidades, né? Isso, exatamente. Sem certezas, com mais possibilidades. Exato. E uma das coisas que é muito importante, já falando um pouco do modelo, né? Eu gosto sempre de colocar o modelo integral como 4 grandes espaços, 4 grandes dimensões onde tudo acontece. E a partir desse lugar onde tudo acontece, é que a gente vai colocando outras ferramentas. Então, a primeira delas é o indivíduo na sua característica interna. Existe algo acontecendo conosco aqui o tempo inteiro, né? E são experiências minhas, são experiências suas, de cada um que está participando da live aqui. A história de vida dessa pessoa é única. As crenças, os valores, a tipologia, né? E daí existem várias formas de olhar a tipologia, mas tipologia é algo mais estrutural, é como se fossem os nossos ossos. A gente tem o nosso jeitão, e cada um de nós é diferente, e esse jeitão precisa ser valorizado. Por isso que a teoria integral entra muito bem com a humanização. É esse lugar que é o primeiro que foi esquecido.
né? Quando a gente fala de as áreas de gente e pessoas nas organizações não gostam muito quando eu falo isso, mas eu até não sou o único que fala isso, né? Tem outras pessoas, inclusive eu sigo essa ideia. A gente ainda continua chamando as pessoas de recursos humanos. E aí mostra o primeiro lugar errado, assim, entre aspas, né? A gente não é, nós não somos recursos, nós somos seres humanos. E é ali que a gente precisa valorizar. Nossa, então cada um tem o seu momento, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua história, cada um se desenvolveu de um jeito, cada um está no momento, num estado de consciência também temporário, né, que mistura com as emoções. Eu posso estar com raiva, com medo, ansioso. Isso modifica a minha presença no trabalho, isso modifica a minha presença na organização. Então, o primeiro lugar, né, desse modelo de gestão integral e liderança integral é olhar esta dimensão, a individual subjetiva, aquilo que cada um experimenta de uma forma totalmente diferente dos outros. E que nós não somos máquina, nós não somos robôs, a gente precisa descansar, dormir, comer, se divertir, precisamos rir, precisamos continuar aprendendo. E muitas vezes não, vem aqui, né? Então a gente viveu um período, essa história, principalmente mais acelerado pós-revolução industrial, mas muito forte nos anos 70, 80 para cá. Resultado, lucro acionista e o ser humano como recurso. A É gente precisa mudar essa equação. o capitalismo hard, né? Isso. Por isso que Nada surge o consciente. capitalismo consciente. Por isso que Sim. surge movimentos como o capitalismo consciente, dizendo, peraí, né? E o planeta, e as pessoas, né? Então essa primeira dimensão, esse primeiro espaço da abordagem desse modelo é olhar para este capital, que é o capital psicológico das pessoas, que é a história, o conhecimento, não é cuidar depois, porque quando isso tudo não foi olhado e afetou o corpo, aí você já está cuidando da outra dimensão, que é o ser humano, né? O individual externo, que é o meu corpo, né? Que resultados esse corpo está colhendo, né, a partir de não ter sido cuidado nas dimensões subjetivas, né? Recursos. Não. Aí vem aumento de peso, pressão, doenças emocionais. Aí as empresas estão mais acostumadas a lidar neste lugar, né, que é o externo, é o comportamento. Eu olho tanto a performance, como eu também ofereço, né? A maioria das empresas oferece plano de saúde, né? Depois oferecem coisas mais para cuidar do efeito do que a causa. Então, olhar a causa é cuidar dessa primeira dimensão. Quando você está plano de saúde, vale alimentação e etc., que são práticas tradicionais, eu estou cuidando do externo só da pessoa, como se eu estou nutrindo essa máquina, mas eu não posso esquecer e cuidando também da máquina. Quando ela dá problema, fala, não, vai no médico, vai se cuidar, né? Vamos fazer aula de yoga, vamos fazer meditação. Já é um pouco como resposta aos efeitos e não à causa. A verdadeira intenção deve estar lá no indivíduo, na sua dimensão interna. Sim, Isso é bem legal. tudo que pode ser feito, né, Alexandre, para prevenir que caia em um estresse, caia em burnout, caia no corpo físico, gere uma doença, gere alguma coisa, que talvez é o que as pessoas estão acostumadas, né? Só querer arrumar depois que aconteceu, igual você falou, né? E aí na empresa acontece a mesma coisa, né? Na visão da peça, né? Que vem, eu gosto de falar, os resquícios da Revolução Industrial. Quanto esse mindset, essas crenças ainda permeiam as empresas que estão, de certa forma, dormentes, né, para isso. Ainda estão um pouco inconscientes pelo que estão fazendo. Eu sempre falo isso, bacana você trazer exatamente a mesma coisa, várias lives, falando como que a gente muda do recursos humanos para relações humanas, como a gente olha o ser humano de uma maneira mais integral, mais completa, mais profunda, né? Não é somente um colaborador, como é que tem uma pessoa ali que você se relaciona, que você troca, que você aprende, que você cresce, que você ajuda a evoluir, ela te ajuda, existe uma troca,
né? A gente fala muito isso nas constelações também. Então, que Isso, bacana exatamente. que essa visão integral começa nesse olhar já, né? De olhar o ser humano não somente como É, peça. exato. Eu diria que é o componente mais importante, porque ele é o que vai gerar todos os outros, né? Então, por exemplo, tem uma frase que se usa muito na teoria U, que é o estado interior do interventor determina a qualidade da intervenção. Então, como eu me sinto antes de tomar uma decisão, o que que eu estou experimentando, o que que eu acredito, esse meu estado interior é que vai fazer a diferença naquela decisão que eu vou tomar. É o artista antes de pintar o quadro, né? Quando ele está pintando, ele já tomou uma decisão. Quando o quadro fica pronto, já foi feito o quadro. Mas aquele momento, né, que se chama o ponto cego da liderança. Eu vou agir, eu vou tomar uma decisão. O que está acontecendo em mim que me motiva? Qual é a qualidade dessa decisão que eu estou tomando? E ela que faz toda a diferença nas organizações. Os líderes que têm força sistêmica, né, que a gente chama de força de uma ducha, né, a água vem forte, né, quando vem da liderança com força sistêmica para baixo, né, essas decisões elas são motivadas por aspectos internos da pessoa. Não tem como escapar disso. Então, o líder se comporta a partir daquilo que ele acredita, de como ele vê o mundo, da Sim, tipologia dele, que em que contexto ele está contexto. vivendo, né? Exato. Então, a qualidade dos líderes vai modificar a cultura das empresas, que aí a gente já entra no terceiro espaço, né, dessa abordagem integral, que é o subjetivo coletivo, que é a cultura, o clima organizacional, né, como as coisas são feitas, como se decide, como contrata, como demite, como se trata as pessoas. Isso é a cultura em ação. Não tem como fugir da cultura. A cultura é como as coisas acontecem de verdade. E da onde vem essa cultura? Ela vem dos comportamentos dos líderes ou da força sistêmica. Quem pode falar, nossa, isso aqui eu valorizo, isso aqui não, isso aqui eu premio, isso aqui eu puno. Né? E esse comportamento é o que cria a cultura. Então, todas as decisões, todos os artefatos, símbolos. Aqui é uma empresa que todo mundo é igual, mas diretor tem vaga no estacionamento diferente, tem restaurante diferente, tem plano de saúde diferente. Será que realmente é uma empresa que preza por isso ou ela só está, né, falando, entre aspas, da boca para fora? São Que só exemplo, né? adesivos. Isso, não tem exemplo, só tem, né, a gente fala que são valores adesiváveis, né? Você só coloca como um adesivo e diz, olha, eu pratico esses valores. Mas no dia a dia, na prática, é outro mundo. Os Né? valores de parede, né? Não é os valores Isso. congruentes, né? Aquela brincadeira. Quem sustenta os valores dessa organização? Os adesivos, né? Que você pode colocar na parede. É uma brincadeira que não pode acontecer, né? A gente brinca, mas isso acontece muito. Essa incongruência, né, Gabriel? Eu falo isso, mas executo de forma diferente. E cada vez mais isso é sentido como clima. E aí gera um engajamento ou não. E é essa cultura que tem que permitir que as pessoas tenham, né, agora essas famosas práticas graças estão surgindo, que é segurança psicológica, está vindo muito Sim. forte, né? Então essa cultura precisa, as pessoas têm que poder falar o que elas pensam, elas podem ter que perguntar sem parecer ignorante, né? Tem que falar o que ela pensa e tem que comunicar um erro logo que acontece. Não pode falar, nossa, eu errei, mas eu vou ser punido, né? Então, o segurança psicológica precisa dessas três coisas. Eu tenho que emitir minha opinião quando eu tenho vontade, eu tenho que comunicar um erro e tenho que fazer perguntas mesmo que elas pareçam tolas. Eu não posso ter um lugar onde, né, isso não aconteça. E aí também nesse mesmo lugar vem o ambiente de confiança. Eu sei como os líderes vão se comportar
se as coisas não acontecerem como planejadas. Eles não vão mudar os valores dele. Nossa, esses líderes vão seguir este estilo mesmo em situações difíceis. E a gente viu isso na pandemia, né? Quantas empresas sustentaram coisas e quantas empresas, né, falaram, olha, estou tirando aqui, né, a minha responsabilidade. Quantas empresas olharam o home office forçado como algo importante, mas algo que tinha que ser preservado a individualidade de cada um, né, o tempo de cada um, ou quanto aproveitou o aumento da produtividade e ainda exigiu mais ainda, né? É nesse lugar que a gente vê as coisas acontecendo. Então, ambiente de segurança, confiança, ambiente de pensamento, onde eu possa pensar, onde eu sou convidado a pensar. Me fale aí qual é a sua opinião. Escuta. A cultura tem que ter líderes que tenham a capacidade de escutar. Me diz aí o que você está pensando. Eu estou genuinamente interessado naquilo que você fala. E eu deixo você pensar, eu não vou te cortar. Não, já sei onde você vai chegar, né? Esse ambiente tem que ser um ambiente que extraia o melhor do ser humano. E aí também, né, para concluir mais um bloco aqui, é aí que tem que entrar a diversidade de todos os tipos. Mas a diversidade tem que vir com a potência dela. Não adianta você só ser diverso para cumprir metas, não, eu vou cumprir meta de gênero, de raça, de qualquer tipo de diversidade, mas se eu estou engessando todo mundo, a diversidade não traz a beleza dela, que é eu penso de um jeito e você pensa de outro. Eu tive uma vida com essas características e você teve outra. E aí que a empresa consegue o melhor das pessoas. Quando a diversidade também emerge do jeito que ela é. E não restrita, né? Simplesmente, eu cumpri, mas todo mundo tem que pensar na mesma faixa de pensamento que eu permita. Não, a diversidade tem que ampliar essa faixa de pensamento para que tenha muita divergência, para só depois, com diálogo, a gente convergir, né? Então, essa é a terceira dimensão dessas quatro aí que compõem o modelo de liderança ou de gestão integral. Perfeito, perfeito. Quantos exemplos magníficos você trouxe aqui e está tudo relacionado, né? Na empresa Colma também fala muito exatamente sobre esses temas, de como a segurança psicológica cria esses ambientes de abertura, de escutativa, onde as pessoas possam ser elas mesmas, né? Ser integrais na totalidade ali naquele espaço, como essas trocas de experiências, essa diversidade de experiências, né, agrega para que o todo seja, né, um organismo pulsante, algo que emerge, sempre algo novo ali, a cultura é sempre emergente, né, não só fixa. Então, que bacana que a gente pode sempre proporcionar para as pessoas esse novo olhar, sempre esse convite, né? Olha para a confiança, olha para a segurança psicológica, olha para o quanto você está se colocando, né? O quanto existe de abertura disso. E olha só, Alexandre, eu tenho trabalhado muito com fundadores, né, empresários que estão começando o seu negócio, estão começando a criar aí uma cultura, digamos assim, no seu negócio, na sua empresa. E eu sempre falo isso. Você já não teve experiências anteriores que você gostaria que fosse diferente? Como que você começa fazendo diferente? Começa com o pé direito, começa olhando para as relações, começa olhando para as pessoas que chegam até você, que querem participar desse propósito, que querem compartilhar dessa jornada. Então, eu vejo sempre dois caminhos, assim, se já existe uma empresa de um longo histórico, né, que tem uma história, e precisa de uma transformação cultural, aí, igual você trouxe, né, a gente fala com os líderes, promove aí uma abertura, um autoconhecimento, um desenvolvimento, e quem está começando, que já comece com o pé direito para evitar tudo aquilo que você passou no passado, né? Tudo que você já vivenciou que não foi bacana. Se você não era ouvido, se existia medo naquele lugar que você trabalhava, como é que você começa aqui fazendo diferente? Porque senão as pessoas começam, né, a experiência que ela teve de trabalho, de empresa, foi aquele. Então aqui eu vou fazer igual, mas inconscientemente pode ser que ela crie, né, padrões, crie valores que não sejam o que ela realmente deseja. Então sempre esse novo olhar, né? Se você quer mudar o que já existe, ou começar com um novo olhar, fazendo diferente, né? Perfeito. É nesse mesmo lugar que entra
uma palavra que você falou aí, né? Que eu até prefiro usar o termo sistêmico. A gente Sim, precisa entender se não existe uma força sistêmica, às vezes até na família da pessoa, em que ela repete padrões. Ela fala, nossa, eu quero fazer diferente, mas na hora ali no showtime, na hora de mostrar mesmo, ele faz igual. É uma repetição de padrões sim. que é importante. Então, o movimento integral trabalha muito também com constelação sistêmica organizacional, onde você possa olhar quais são as forças, às vezes ocultas também, e a gente tem muitos mapas ocultos, né? Que não nos permitem, às vezes, avançar. Você fica numa repetição. E fala, nossa, eu queria fazer diferente, mas quando fui lá, eu encontrei isso e segui. Mas aí também, não vamos esquecer, né? Existe o sociocultural. O sociocultural também puxa, né? Então você fala assim, é rede social, né? É a valorização das startups que têm resultados exponenciais. A gente deveria hoje fazer propaganda das startups que não têm esse crescimento exponencial, das startups que estão lutando, que estão, né, perseverando para entregar alguma coisa diferente para a sociedade, que tem um objetivo, que tem um propósito, que não é só crescer, ficar valorizada e depois ser comprada por um concorrente gigantesco, né? Invisto 100 mil e sou vendido por 25 bilhões, né? Não é isso. Não é isso que as startups deveriam nascer. Elas deveriam nascer como força de mudança sistêmica do empresário que vai construindo novos lugares tanto para os clientes como para quem vai trabalhar lá, né? Que eu diria que também é a evolução lá do capitalismo consciente, né? Com as empresas que curam. Sim, É a gente o, falou isso semana passada com o Max isso é. Nolan. Exatamente o É o quanto as Marco Max. pessoas estão se transformando no processo, o quanto aquela empresa trouxe cura, né, para cada pessoa que está ali, quanto ela saiu melhor do que ela chegou, né? Então, Esse é o perfeito. papel do líder, né? Por isso que a gente nesse momento, a gente coloca muita importância no líder, mas que começa por líder de nós mesmos. Cada um de nós é líder. Cada um de nós se autolidera. No ambiente, né, de organizações responsivas, de integralidade, de propósito evolutivo, um outro quesito é a autogestão. Eu não preciso mais de ninguém fazendo a minha gestão, né? O meu horário, o que eu estou fazendo, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu preciso de líderes que ajudem a fazer movimentos sistêmicos, né? Que façam, eu vou mexer aqui para ver para onde essa organização evolui. Isso é o grande papel esse é o grande papel da liderança, fazer esses movimentos, né? Em lugares, vamos ver, vou fazer uma tensão aqui, vamos ver para onde essa empresa que eu estou liderando reage, para onde ela se transforma e não mais ficar cobrando ali horário, você fez isso, você fez aquilo, ficar, né, pressionando por meta, resultado. Em breve, todos nós trabalharemos sobre a autogestão. E Abrir os essa é outra caminhos, habilidade, né? né? E abrir os Isso. caminhos, né? É isso, o líder vai tirando, né, usando até o linguajar do movimento ágil, né? Tem que tirar os problemas da frente, né? Vou Sim. tirando, vou abrindo o caminho para que minha empresa e todo o time, todo mundo junto construa algo significativo. Então, esse é um dos papéis muito importantes da liderança, né? E aí que é neste lugar que a cultura tem que também permitir que os líderes sejam efetivamente líderes, né? Que eles não sejam, vamos dizer assim, pasteurizados, né? Todo mundo, né, igualzinho, todo mundo, exército de clone, né? Todo mundo é igual, tem que ser assim. Se você sair deste lugar, você não é premiado ou você é punido. Então, essa mudança, essa tirania da meritocracia também precisa ser revista. A meritocracia precisa de um novo modelo. A gente precisa avançar e parar, né, de só recompensas e punições, né? Cenoura ou chicote. Os termos são até, né, eu vou te alimentar e você vai sair correndo atrás da comida, ou então eu vou, né, te machucar para você continuar seguindo em frente. Isso é a ditadura, né,
da meritocracia, da gestão de performance, que a gente precisa ter um arcabouço para sustentar algo diferente, né? E não ficar ranqueando as pessoas também, né? Ranquear as pessoas é terrível, né? E é o que as organizações sabem fazer. A gente precisa, né? Tem um momento, não adianta, né, sair de um lugar para outro, mas tem que pensar nisso. Será que o ideal mesmo é ranquear as pessoas, seja lá no Ninebox, ou seja em alguma outra forma, né? Esses daqui é top. E como é que é isso, né? Será que todo mundo teve a mesma oportunidade? Será que todo mundo teve o mesmo momento? Então, essa é a dimensão da cultura que eu diria que é das mais importantes, aliada à valorização do indivíduo como um todo, né? Então, eu sei que você sente, que você pensa, que você age, que tem, né, que você tem os seus valores, suas crenças, você tem os seus problemas, né? Todo mundo, todos nós temos que valorizar essa beleza do ser humano, essa diferença que cada um tem, né? Então, esse é a grande estrutura, né, Gabriel? E é legal saber que tem empresas, né, que, como nós que estamos nesse propósito, né, de fazer essa transformação, essa mudança, né, na mentalidade reinante para que a gente conduza o mundo para um outro patamar de consciência, Sim, né? e tem muitos exemplos, né, Alexandre? Eu gosto sempre de convidar as pessoas a conhecerem os movimentos maiores, assim, o capitalismo consciente, o sistema B, né, as empresas humanizadas que fazem as pesquisas, conheçam as empresas que estão participando desses movimentos para vocês verem o que é possível, o que eles estão fazendo, o que você, como colaborador de empresa, como alguém responsável, algum líder, algum dono de empresa, fundador, você também possa fazer diferente, né? Então, fica sempre esse convite. Ô, Alexandre, você falando aí algumas coisas, me remeteu muito assim, né? Hoje em dia, a gente tem tantas pessoas, tantos autores falando uma linguagem muito parecida, né? O Frederic Laloux, Sim, lá do Reinventando Organizações, traz a teoria do Ken Wilber, né? E aí, olha que bacana, né? Eu vejo muito algumas coisas mais antigas, assim, do Peter Drucker, do Peter Senge, acredito que você vivenciou muito essa época, né? E aí, e sim, como que esses caras, né, os antigos, eles falavam muito das coisas que o Frederic Laloux estão falando hoje, o Edgar Schein sempre falou. cultura, isso Tem aí. uma linha que esses caras sempre falaram. Por que algumas empresas parece que tampavam o ouvido para algumas coisas que eles falavam, que hoje em dia é inevitável, né? A gente falando de tanta coisa de consciência, tudo que tem aí na teoria integral, nessas outras ferramentas, metodologia ágil, gestão 3.0, que eu gosto muito, né? O Jürgen Apelo, né? Isso, Essas, Manage.3, 3.0. essas pessoas, esses caras estão falando a mesma coisa. Então, como que Sim, hoje fica cada vez mais evidente, né? Se você não está conseguindo ver, porque você não está querendo ver mesmo, porque está tão nítido a importância de mudar algumas coisas, né? Como é que você vê tantas ferramentas, tantos autores falando a mesma coisa, e hoje em dia as pessoas tendo que, nossa, é uma coisa nova, não, já está aí há tanto tempo, as sim, pessoas, sim. líderes que não estavam conseguindo ver. É verdade. Eu gosto de fazer uma metáfora, né? Quando a gente começa a falar, por exemplo, lá do Learning Organizations, né, com Peter Senge, onde o Otto Scharmer, lá da teoria U, foi criar, né, a teoria U, que aliás não é nova, né, tem 20 anos, né, a teoria U, que ainda quase ninguém conhece, quase ninguém usa nas suas organizações, tem 20 anos. Né? Comunicação não violenta, que a gente viveu um boom aí nos últimos 3, 4 anos, é da década de 60, né, quando o Rosenberg lá criou a comunicação não violenta. Então, Agora que tá pop, né? Agora que tá. isso. Qual é a explicação para isso? É esse lugar mesmo que a teoria integral ajuda muito. Nós temos mapas ocultos. E quando a gente está num determinado mapa, a gente considera tudo aquilo que não bate com o nosso mapa errado. Então chega uma novidade, se não bate com o meu mapa, minha visão de mundo, meu nível de consciência, eu rejeito, eu não quero ouvir, eu não me interesso. E ainda a gente vive isso, né? E quando o Lalu traz lá o Reinventando as Organizações para a gente ir para o nível TIL, que é o integral, é justamente para que a gente tenha essa percepção de falar assim, nossa, peraí, não dá mais para eu ficar com esses mapas ocultos aqui atrás, eu tenho que trazer à tona e falar assim, nossa, eu vejo o mundo desse jeito e outra pessoa vê de outro jeito.
que será que eu estou perdendo, né? Eu preciso ampliar minhas perspectivas para eu subir, né? Crescer em nível de consciência. Esse é o crescimento, é o grow up que o Ken Wilber fala, né? Eu preciso crescer em nível de consciência para ir pelo menos para o estágio integral, que é o estágio, o lugar proposto lá pelo Frederic Laloux, quando as organizações têm um propósito integral, onde vai precisar mais ter tanta hierarquia, tanto controle, vai ter um ambiente mais de confiança. Esse lugar, e obviamente o que vai ter, além de tudo isso? Vai ter melhores resultados, porque as pessoas vão poder... olha, eu tenho uma ideia, né? Quando a gente fala de humanocracia, né, que o Gary Hamel também traz, ele diz assim, um exemplo, né? Quem está numa organização que você pode falar assim, nossa, eu tive uma ideia aqui agora. Imagina alguém, um analista numa organização, né? Sei lá, um analista de marketing. O analista de marketing tem uma ideia brilhante. Ele fala assim, nossa, se eu pegar agora 20 mil reais, eu consigo fazer uma coisa tão boa para a nossa empresa aqui, que vai ser fantástico. Aí alguém vai falar assim, tá no orçamento? Né? Faz uma apresentação, o próximo comitê é daqui 2 meses. O que acontece com essa ideia da pessoa? Ela murchou, ela acabou. Se o cara não for um empreendedor nato, um guerreiro, que algumas pessoas por tipologia são assim, mas a maioria vai falar assim, nossa, é muito difícil eu conseguir esses 20 mil. A empresa talvez tenha perdido agora 10 milhões com essa ideia que eu não consegui levar adiante, simplesmente porque a gente vive uma burocracia. Me prova, mostra. Daí tem os comitês que são feitos assim. Eu não quero tirar o melhor da sua ideia, eu quero derrotá-la. Né? Você entra numa Nossa, é sala uma guerra, né? com uma ideia, todo mundo está assim, fala aí que nós vamos se derrotar. Não dá mais, a gente precisa mudar, inclusive, essa linguagem, né, de Shark Tank. Por que tem que ser no meio de tubarão? Por que eu não posso? Por que eu tenho que apresentar a minha ideia num pitch de 90 segundos? Pô, calma! O Minha significado de ideia trabalho virou uma guerra, né? como, nossa, tudo muito rápido e a gente está perdendo esse lugar. E eu sempre falo assim, não está errado você ter uma habilidade de fazer um pitch em 90 segundos, 5 minutos. É importante, mas não pode ser a única ferramenta. Né? Não pode ser assim, quem não está preparado está fora. Quem não ir por esse nível de resultado, então a gente precisa trocar esse lugar, esse ambiente precisa ser renovado. Então, voltando lá para concluir, né? Essas ferramentas, elas já surgiram há muito tempo, e o que está acontecendo agora é quase como se fosse, sabe esse surgimento do internet das coisas? Internet das coisas vai funcionar por quê? Porque a gente vai ter agora aplicativos, porque a gente tem uma internet mais rápida, porque a gente tem tecnologia. Então, juntou tudo e permite que a internet das coisas funcione. Eu posso ter uma geladeira inteligente, mas não mais porque a geladeira é inteligente, porque tem internet, porque tem aplicativo, porque tem o celular. O contexto, Então, né? O contexto agora está isso, favorável, né, para isso. exatamente. E aí, como nos campos morfogenéticos, né, uma ideia nunca nasce sozinha. Ninguém tem aquela ideia, só eu estou vendo isso. Então emerge, né? Está emergindo agora esse olhar de pegar essas ferramentas como CNV, empatia, capitalismo consciente, segurança psicológica. Isso parece que está vindo num grande bloco, e é isso mesmo. Esse novo bloco está olhando para isso, está dizendo, olha, isso aqui é possível. E adivinha? Queria escrever um comentário lá no LinkedIn. E adivinha? O resultado é melhor. Mas assim, não conta para ninguém. O resultado da sua empresa ainda melhora se você fizer isso. Aí o cara fala, como é que é? Alguns precisam disso. Né? Como é que é? Quer dizer que se eu permitir, se eu tirar controle, se eu tirar burocracia, se eu der poder, se eu confiar, se eu dialogar, o meu resultado melhora. Melhora. Porque você tirou todo esse sofrimento das pessoas ali no dia a dia. Você aliviou, você libertou Deixou as o coisas pensamento. fluírem, né? Fluírem como deveria ser desde o começo, né? O líder Co- que não atrapalha, né? Esse é o melhor ditado. Quanto que engessou e agora tem que libertar, né? Tirar os obstáculos, tornar mais leve, né? Utilizar essas ferramentas.
É isso. Então é por isso que está emergindo. E esse mapa oculto, que é os níveis de consciência, né? Então, para quem não conhece ainda, vale a pena dar uma olhada. Uma das bases é a espiral dinâmica. Então, isso aí é um estudo lá da década de 60, né, do Clare Graves, que ele já diz, olha, a humanidade vai se desenvolvendo em níveis de consciência. Então, agora a gente está vivendo o emergir do pluralista, né? Também é apelidado de verde, e também a gente chama na integral de era das pessoas. Mas ele tem um lado bom e um lado ruim. Porque ele é detalhista, sabe? Você faz um negócio e diz, você não incluiu tal coisa, você esqueceu dessa. Então ele olha, ele quer consenso em tudo, ele quer incluir todas as possibilidades. É O legal? pertencimento mais profundo. Isso, exatamente. Mas é também o primeiro nível de consciência da humanidade que aceita polaridade. Os outros eram assim: o meu jeito de pensar é o que é válido e os outros estão errados. Então, essa visão de mundo, esse nível de consciência, ele rejeita, né, ele fica viciado no pensamento dele e ele rejeita tanto quem está acima como quem está abaixo. Ele se fecha. Então, a gente precisa trazer essa informação para as pessoas ganharem novas perspectivas, sempre em busca lá do nível integral. O nível integral é o que vai transformar o mundo de verdade. Mas ainda talvez a gente não tenha ainda, talvez nem 5, 10% no máximo da população operando no nível integral. Mas vai ser rápido, né? Então a gente tá percebendo, esse 1 ano e meio, quase 2 de pandemia, olha quantas coisas mudaram nesses, né, 18 meses aí, né, de pandemia. Coisas que ninguém ousaria fazer, como trabalhar de casa, né, como permitir. Quantas empresas permitiam que levasse pet para o trabalho? Quantas empresas só permitiam no Natal levar as crianças para o ambiente de trabalho? Hoje, o inverso, tudo bem, né? A empresa pode ir invadir a sua casa, e aí tudo bem, né? As crianças, tudo bem, o cachorrinho, tudo bem, o gatinho. Olha, né, o quanto isso trouxe de reconhecimento para todos nós de que é possível fazer coisas de outra forma, que a mentalidade reinante dizia assim, de jeito nenhum, que eu vou perder o controle com os meus colaboradores em casa né? Então, esse medo se esvaiu porque simplesmente aconteceu algo mais forte, né, do que os empresários poderiam decidir. Não tinha jeito, ele foi obrigado a aceitar isso. E isso daí leva ao último nível do modelo aqui, né, que é tudo o que é gerado pela cultura. Produto, estratégia, gestão, quanto que eu invisto em tecnologia, quanto que eu não invisto, onde eu coloco dinheiro, quanto que eu faço de inovação, quanto que eu deposito, né, energia, quanto que eu inovo o meu produto, quanto o meu produto é sustentável, quanto que eu decido cuidar do planeta através dos meus produtos, das minhas decisões. E isso só se chega com a cultura. E a cultura só se chega com o comportamento dos líderes. E o comportamento dos líderes, adivinha de onde vem? Do estado interior deles. Então a gente sabe onde a gente tem que cuidar, né? A gente sabe onde a gente tem que ir, né, para mudar as organizações. A gente tem que mudar através do autoconhecimento quem tem força sistêmica dentro das organizações. Então cada um de nós tem que fazer esse movimento, mas os grandes líderes precisam deste olhar, né, esse autoconhecimento para eles perceberem que não é só resultado, não é só essa objetividade, tem mais coisa por trás que pode melhorar muito a vida de todos nós. Que bacana, adorei, adorei. É exatamente essa visão, né? Até na constelação a gente fala muito isso, né? Eu trabalho com as constelações organizacionais, a gente tem esse olhar de adulto, não é mais um jogo de criança, não é mais aquele parquinho, não é mais aquele Bom troca-troca ponto. que você fica projetando os seus medos, seus conflitos pessoais aqui na empresa. Não é mais essa visão, né? Como que a gente olha o negócio realmente para construir algo para o futuro, deixar um legado, olhar tudo que você está mudando, né? Deixando o mundo melhor do que você encontrou. Então, como que a gente pode sempre olhar a evolução, né, das coisas acontecendo? E olha quantos exemplos você trouxe, né, do ano passado para cá. A gente conseguiu olhar o que mudou
o que esse novo contexto apresentou, o que esse novo contexto ensinou, né, lá no grupo da Nova Consciência, do Guba, ele falava muito isso, né? O que o vírus veio ensinar? Né? O que É o isso vírus te aí. trouxe? O que trouxe para as empresas? Conhecer esse novo contexto, esse novo modelo, você se abrir para pensar e agir de forma diferente com as pessoas, com as relações, utilizando a tecnologia a seu favor, não, né, tornando escravo dela. Mas como que a gente pode olhar essa evolução, igual você falou, e olhando o próximo passo, né? O que é possível melhorar daqui para frente? Né? Se eu vi o meu crescimento até aqui, se eu vi como as coisas mudaram até aqui, como que eu continuo essa jornada? Né? Porque senão vai ser sempre naquela visão das pessoas que ficam por último, né? Que estão sendo arrastadas, e a mudança é forçada, né? E é Tudo. dolorosa, e aí, para quê? Para que as pessoas realmente estão aqui disponíveis, né, para essa vida, se não evoluir, crescer de alguma forma? Então, inúmeros Isso mesmo. exemplos, inúmeras ferramentas, inúmeras formas de trazer a mesma mensagem, né? Buscar esse crescimento, seja na empresa, como um local que você está ali durante muito tempo da sua vida, seja na sua casa, como isso vai refletir, né? Você, ser humano integral, estando bem e completo, né, Alexandre? Sem Fica mais fragmentos, né? fácil. É isso aí. A gente tem que encontrar o que foi fragmentado, né? A gente precisa juntar. E esse é outro mapa oculto que a gente tem, né? Então, o mais importante é esses níveis de consciência. A gente precisa, sabe, todo mundo deveria falar assim, olha, você está operando num mapa oculto, e isso ajuda muito a pessoa a falar, nossa, será que é isso mesmo? É, né? E perceber que existem outros superiores, que não tem nada de errado, você só tem que olhar e falar, nossa, o que que eu preciso aprender para chegar lá? O quanto que eu tenho que crescer para chegar lá? E o outro é perceber, outro mapa oculto, que é perceber que a gente não é somente um corpo, né? Que a gente está interligado, né? Que a gente tem, né, mais coisas do que a gente imagina somente. Assim, não é só um corpo, uma personalidade. Então a gente tem que despertar para a espiritualidade de cada um, né? Mas percebendo que existe algo superior, a somente o corpo, a persona, né? A gente tem personalidade, então nós também temos as nossas sombras. Desenvolver é isso, é perceber, nossa, eu preciso, entre aspas, olhar para minhas sombras, ter uma personalidade cada vez mais coerente, para que eu possa trazer a alma, né? É essa beleza, né? Até do nome que você usa, né? É alma. É justamente esse lugar que a gente precisa trazer. A alma das pessoas precisa vir para que a alma das empresas surja, né? Para que a alma das empresas também apareça. Sim, e empresas, né, Alexandre? Eu gosto de trazer essa visão como grupos evolutivos, né? Que pessoas que se unem ali antes do produto, antes do serviço, mas das relações, né? Onde existe esse propósito de empresas que curam, você se curar através das relações, né? Você realmente ter ali trocas nessas relações, e você pode crescer, o outro crescer, existir um equilíbrio, existir uma conexão profunda, compreender quem você é através do outro, né? Essa visão a gente traz muito na psicologia transpessoal também, né? Como que a gente olha essa Sim, reconexão conosco, mas através das pessoas, como tudo isso proporciona esse ambiente, esse contexto. E as empresas é mais um local, né? Que isso pode acontecer. Então, que seja leve o nosso trabalho, as empresas. exatamente. É isso aí. É bem colocado, né? A grande faculdade do ser humano, né, são os relacionamentos. A gente sempre está em relações, sempre aprendendo alguma coisa com os outros. Esse é bem uma boa, um bom olhar. E o outro grande olhar é perceber que as empresas, vou fazer um paralelo aqui, psicologia. A psicologia surge, né, com força depois do pós-guerra para curar as pessoas que viveram traumas, grandes problemas. E aí a psicologia ficou nisso, né? Até que surge a psicologia positiva, para falar assim, nossa, não, legal, tem que cuidar dos problemas, mas será que não tem um jeito da gente ser, né, os seres humanos melhores através da, né? Então a psicologia positiva nasce para esse lugar, e é a mesma coisa as empresas, elas têm que nascer também para isso. Nós não viemos só para resolver dores, a gente veio para criar um lugar onde não as tenham.
Então é essa mudança, esse shift que precisa para falar assim, olha, a gente nasceu para o melhor do ser humano, para que todos possam viver melhor e não simplesmente, né, para permanecer naquele padrão. Então esse acho que é o movimento que a gente está vivendo, né? Das organizações nascerem para este outro lugar, nessa metáfora aí da psicologia e da psicologia positiva, né? Não é só resolver o que está errado, mas é como não gerar nada errado, né? Então é desse lugar que eu acho que as organizações têm que operar. É como não fazer mal e não depois gastar energia para resolver, né? É mudança de paradigma, digamos assim, de vida, né, Alexandre? Não é só do É jeito que verdade. você cuida da sua gestão, que você administra a sua empresa, não é só algo operacional, é uma transição realmente de consciência para você começar a fazer diferente, né? Para que tudo possa, digamos assim, por consequência, mudar, né? A mudança começando por você e isso refletindo no todo. Ô Alexandre, para quem quiser conhecer mais, né, do Ken Wilber, da teoria integral, aconselho, né, buscar isso, porque é uma grande ferramenta aí para você aplicar Sim, na sua sim. vida, na sua empresa, no seu negócio. E conta um pouquinho também como é que são aí os seus cursos, como é que a pessoa pode querer conhecer a teoria integral nos eventos que você traz, que super recomendo, e é Legal. mais uma forma, né, de participar dessa mudança com essa ferramenta. Sim. Sim. Para as organizações é entrar em contato com a gente, né, na Integral, né? Então, a Integral Consultoria está em todas as redes sociais, né, @Integral Consultoria. E para quem é o indivíduo que quer buscar esse conhecimento, a gente tem diversos workshops. Em setembro a gente vai ter uma nova turma do Integralmente Líder, então é uma turma aberta de liderança. A gente faz somente à noite, de terças e quintas, né, das 8 às 10, para permitir que a pessoa possa ter o trabalho dela, mas ela se dedicar a um horário para fazer o desenvolvimento integral. Então tem, né, está sendo lançada essa nova turma, então também lá no nosso site www.integral.com.br você também já tem todas as informações para entrar nesse curso de liderança integral, entender tudo isso, né? Então a gente vai passar pela teoria integral inteirinha, ver os aspectos da liderança. A gente faz um assessment riquíssimo, que é o assessment de Enneagrama. Então a gente traz para as pessoas a conhecer um pouco da sua tipologia pelo Enneagrama e a gente faz workshop de teoria integral concomitantemente a essa jornada. Então tem um workshop que é aberto para o público. A gente também faz num sábado, né, o workshop de teoria integral. A gente tem também um canal lá do Eventbrite, então é Integral Consultoria no Eventbrite, procurar lá Integral Consultoria. Você vai ter todos os nossos eventos daqui até o final do ano. São mais de 20 eventos, grande parte deles também gratuito. E essas duas jornadas aí fortes que a gente tem agora, que é da liderança integral, e também a gente está lançando uma outra que é facilitação integral. Como usar a teoria integral para apresentar melhor, comunicar melhor suas ideias, né? Como também um atributo da liderança, como se comunicar melhor, como usar todo esse arcabouço para facilitar processos, seja de treinamento, seja de desenvolvimento humano, ou seja simplesmente para comunicar alguma ideia. É uma ótima É isso base, aí. né, Alexandre, para você utilizar para todas as formas, né, de você, de certa forma, exercer os seus talentos, né, seja na facilitação, seja na liderança, seja na sua vida como profissional, né, por conta. É Então isso. tem muitas coisas. Você falou de Enneagrama, agora eu fiquei curioso, viu? Você falando de tantas áreas, tantos temas, tantos conteúdos, qual tipo que você se Eu encaixa? vou revelar aí para essas pessoas que estão aqui conosco. Eu sou um tipo 2, né? O tipo Olha 2 é só, o helper, né? O que ajudante, quem gosta de bacana. ajudar. E foi muito forte conhecer o Enneagrama, né? E as suas variações, né? Para entender os movimentos, entender os 3 centros de inteligência, os instintos. Então, eu sou um autopreservação 2, né? Então, eu tenho a força do instinto da preservação também aí dentro, né? O Enneagrama é fantástico É como ferramenta lindo, de, lindo de demais. Eu também conhecimento, eu trago alguns conceitos do Enneagrama, já conheço há um bom tempo, né? Sou um 5 sexual. Ó, é isso Então, aí.
teve um momento que eu comecei a montar assim, algumas coisas da empresa com alma, que o Mind Map era gigantesco. Eu falei, caramba, eu tô muito nesse padrão. Preciso Tô muito começar a cinco, realizar. né? Tô muito cinco. Então, essa própria forma aqui, né, da gente conseguir, ao mesmo tempo, materializar algo, né, na empresa com alma, fazendo as lives. Desde o ano passado, na pandemia, começou esse movimento das lives, trazendo convidados, né? Forçar esse social, conhecer as pessoas que estão falando a mesma mensagem, poder convidá-los, poder trazer, compartilhar. Então é uma ótima forma aí da gente poder levar isso. E tem sido um grande exercício para mim também, confesso, assim, para Sim. exercitar e fazer diferente. Muito bom, muito bom. É Alexandre, maravilhoso essa sua ideia, né? Parabéns aí pelas lives. A gente sabe que é um espaço que a gente tem que ir conquistando, tem que perseverar, tem que ter energia, mas é extremamente, faz bem para nós, né? Eu falo, você se sente bem, você sai daqui e diz, nossa, fiz o meu propósito, falei das coisas que eu gosto, então a gente sai melhor, né? E também ajudando os outros, que pode ser melhor que isso, né? Então, sim, e uma parabéns aí vez pelo seu propósito. obrigado, gratidão. Uma vez na internet, né, Alexandre? Long tail tá aí e tá sempre essa mensagem vai estar gravada, né? Acho que essa é uma das benefícios, né, da tecnologia que a gente usa a nosso favor, né? De gravar É algo, verdade. compartilhar e isso ficar aí para a posteridade, né? Muito É isso bom. mesmo. Alexandre, gratidão mais uma vez pelo seu Gratidão a tempo, minha. disposição, por compartilhar tantas experiências, tantos aprendizados, tanto conhecimento aqui com a gente. Sou muito grato, obrigado mesmo de coração. E conte sempre comigo, com a empresa com alma. Acredito que estamos juntos aí, né, nessa grande Com causa de certeza. levar mudança para as pessoas, para as empresas. Muito feliz mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Gratidão mais uma vez. Parabéns e obrigado pelo espaço, né? A gente também está usando esse espaço que você criou, mas eu acho que o propósito, no fundo, é o mesmo, né? Essa intenção verdadeira que a gente tem nas nossas empresas, nas nossas ações individuais, é algo muito importante para o momento da humanidade, né? Então, faço aqui, né, das minhas, as suas palavras e agradeço. Obrigado. Quem chegou aqui, gratidão a todos que estiveram com a gente na live, quem passou aqui no começo. Quem chegou do meio para o final, a live fica gravada aqui no Instagram, fica também no YouTube. Então, compartilhe esse conhecimento. A gente falou tantas coisas aqui, né, Alexandre? Conteúdo riquíssimo. Não veja apenas como uma live que você ouviu, que você passou. Leve pelo menos um insight aqui para proporcionar mudança aí na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, para que juntos a gente possa estar nessa jornada de crescimento. Então, a live fica gravada aqui. Quiser compartilhar com quem também precisa ouvir essa mensagem, essa é a proposta. Obrigado, ótima noite, Eu grande que agradeço, abraço, até obrigado. a próxima. Um abraço, até mais, até a Tchau. próxima.